Esta conferência será gravada agora. Olá! Tudo bem, gente? Que maravilha! Finalmente chegou o nosso dia, primeiro encontro do nosso grupo de estudos. Vamos juntos nessa jornada maravilhosa de ampliação, de expansão do conhecimento desse tema que é incrível, que é apaixonante. Que bom que vocês estão aqui. Vejo que tem gente de várias partes do país. Que bom que estamos juntos nessa jornada. Só podem ser pessoas incríveis, porque não seria qualquer pessoa que se interessaria por tema tão sofisticado como é o pensamento sistêmico. Muito bem-vindos. Aliene, diga aí, seu microfone. Então, vamos lá, boa noite, muito boa noite. Eu sou Eliane, como a Indiara falou ainda agora, né, de Belém do Pará. Olha só que coisa linda que a gente pode viver com essa tecnologia tão acessível, né? E nós vamos começar fazendo alguns enquadramentos, combinar algumas coisas para que esse encontro aconteça da melhor forma possível, né? Então, antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês. Nós sabemos muito sobre o pensamento sistêmico também. Tem alguém com o microfone? E a soma das partes é muito mais do que o todo é muito mais do que a soma das partes, né? E eu estava conversando com a Indiara que nós temos uma breve, talvez alguma percepção do que vai acontecer, mas é claro que o que nós vamos construir juntos é muito maior do que a gente pode imaginar. Então, sejam muito bem-vindos, cada um de vocês. Uma segunda coisa que eu gostaria de enquadrar é que a gente vai estar aqui com um objetivo muito bem firmado, que é falar sobre o pensamento sistêmico, sobre as influências sistêmicas. Então, a gente gostaria de pedir que a gente tome sempre cuidado para se manter no tema, porque nós somos muitos, se a gente fugir do tema, é possível que a gente perca o objetivo. E não só restrito à saúde, mas no pensamento sistêmico como um todo, né? Essa é uma ação conjunta da Escola de Potencialidades da WorkTrend, e a gente vai estar aqui, eu e Indiara, no papel de moderadora, entregando o melhor que a gente puder, que não quer dizer que é tudo. Nós contamos com a contribuição de vocês, claro, né? Como a Indiara disse muito bem. Pessoas com esse nível de consciência sempre têm muito para contribuir, a gente acredita nisso. A Indiara já falou, mas eu quero só reforçar que é muito importante que os microfones fiquem fechados para não interferir, porque senão o áudio atrapalha todo mundo ao mesmo tempo. Então, vamos combinar uma coisa? Se você quiser falar alguma coisa, você levanta a mão e a gente vai estar sempre atento para quem está falando parar de falar. E de vez em quando, nós vamos perguntar: faz sentido para vocês? Você concorda com isso? E a gente vai combinar que vai ser um legal, assim, para não ter que abrir o microfone, ok? Faz sentido para vocês? Vou testar, né? Está funcionando. Ah, ok. Um legal que apareça na tela. Cida, Aliene, todas. Cida, você pode fechar seu microfone, minha querida? Oi? Feche seu microfone, por favor. Isso, obrigada. E uma outra coisa que a gente gostaria de combinar aqui. O que acontece em Vegas, fica em Vegas, né? Se alguém, em algum momento, durante essa jornada, fizer algum compartilhamento muito particular, alguma coisa muito pessoal, que a gente tenha muito cuidado com o que o outro traz. Mas se for um compartilhamento que, de alguma forma, possa lhe constranger, ou seja uma coisa muito guardada, a gente nem recomenda que você faça aqui. Porque o grupo é muito grande, são muitas pessoas, e de forma nenhuma a gente quer que depois isso gere algum tipo de constrangimento. E um último enquadramento, Master Blaster Plus, né? É que nós temos um presente muito especial para vocês hoje. Eu acho que essa semana foi uma semana para a gente de preparação, de muita generosidade também,
E eu e Indiara vínhamos pensando como a gente pode tornar esse encontro extraordinário para cada pessoa que está lá, como a gente pode retribuir a confiança e o comprometimento dessas pessoas que estão aqui esperando por esse momento. Então, nós preparamos presentes muito especiais para vocês, portanto, não saiam antes de receber o presente. Ok? Indiara, com você. Maravilhoso. E é presente mesmo, viu? Não é balela, não. É presente mesmo. Que a gente quer de alguma forma, é um mimo que a Worktrend e a Escola de Potencialidades quer oferecer a vocês antes da gente encerrar. São 52 pessoas aqui na sala. Isso é muito mais do que eu imaginei, porque encontros como esse a gente tem 20% de participação, então, que lindo. A Eliane sugeriu que levantasse a mão quando quisesse falar alguma coisa. Só que a gente não consegue ter todo mundo na tela aqui. Então, alguém que está aqui embaixo, tem várias pessoas aqui embaixo que eu só estou vendo agora, tá? Lindos. Nossa, o povo bonito, viu? Nossa! E a gente não pode não ver. Então, tem o chat aqui do lado, ó. Se você entrar... aqui embaixo tem... Não, onde é? Aqui embaixo não é... É a primeira vez que eu estou usando também, viu, gente? Aqui em cima, ó. Já tem alguém... Já tem... Lá em cima. Isso, Tem um balãozinho. Isso. Aí só é dizer assim, ó, quero falar, tá? Que eu e a Eliane vamos ficar atentas aqui e para facilitar a nossa comunicação. Bom, levanta a mão. Mais um mini enquadramento aqui. Se for possível, abram suas câmeras. A gente já não pode se olhar olho no olho, né? E aí, com as câmeras fechadas, é muito difícil da gente conseguir calibrar se está fazendo sentido, se não está. E a gente quer ver os sorrisos, é claro, né? Então, quem está de câmera fechada, se conseguir, abra sua câmera. Pode vir com bob no cabelo, cabelo com a caneta amarrado, não tem problema nenhum. Mas se der para ficar de câmera aberta, vai ser mais legal da gente conseguir interagir melhor aqui, ok? Estou testando o meu ok aqui, está funcionando. Ok. Tá. Eu não sei como é a limitação da ferramenta, se ela consegue, se ela permite que todo mundo abra vídeo ao mesmo tempo, mas vamos tentando aí. Mas tem bastante gente já com vídeo aberto, muito legal. Bom, levanta a mão aí, gente, quem leu o trecho do livro que é recomendado até a página 28. Levanta a mão aí, quem leu. Legal. E aí, o que é que vocês acharam? É uma leitura top? Está fazendo sentido para vocês essa leitura? Cadê? Sinal, código. Deixa eu vir para cá. E aí, para vocês aqui, fazendo? Show! Ninguém sabe quem que eu estou falando, em cima ou embaixo. Mas tá. Bom, para facilitar, eu queria sugerir que a gente trouxesse alguns trechos do livro e, à medida que a gente fosse comentando esses trechos, a gente vai, enfim, dando opinião e vendo qual foi a percepção de um, qual foi a percepção do outro, abre para as perguntas, tá bom? Então, a gente vai começar com um trecho e intercala também. A gente começa com um trecho, depois vai para uma pergunta, depois volta para um trecho, depois intercala com as perguntas. Fica bom assim, gente? Fica bom assim para vocês? Maravilhoso. Então, eu já vou compartilhar aqui. Eu compartilho ou você compartilha, Eliane? É mais fácil você compartilhar aí. Então, tá. Então, eu já vou compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. A Sara preparou tudo organizadinho para vocês. Vocês vão ver que mimo. Foi, tudo organizadinho, claro. Gente. Pronto. Aqui a tela, compartilhar. Esse é o primeiro trecho que a gente destacou
Deixa eu abrir melhor, que a gente destacou. Pronto. E aí, todos vendo? Um pouco aqui. Você pode ler, Eline? Abre aspas. A consideração de envolvimentos sistêmicos transgeracionais e de conexões com dinâmicas familiares projeta uma nova luz sobre a saúde e a doença. E as luzes obtidas em constelações de doenças e sintomas possibilitam um enfoque mais integral da pessoa doente. Incrível, amo essa colocação. Isso. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa colocação? Então, vamos lá. Vou começar para vocês pararem de ficar tímidos, tá bom? Tem algumas coisas aqui que chamam muito minha atenção. Primeiro, é nós entendermos que os envolvimentos sistêmicos são transgeracionais. Eu não sei se as pessoas que estão aqui, se todos já vivem esse movimento das constelações sistêmicas e do pensamento sistêmico ou não. Mas eu vou considerar que talvez uma ou outra pessoa não tenha ainda esse conhecimento. Então, uma coisa que eu faz é que quem você é e a sua história, ela não é só sua, mas ela também traz, algumas pessoas estão respondendo ali, né? Ela também traz envolvimentos das gerações antes de você. Nós temos memórias emocionais que vêm dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós. E isso fica como uma memória muscular, fica em nós. Existem pesquisas mostrando que nós carregamos no nosso DNA memórias emocionais das gerações que vieram antes de nós. Então, eu até falo sempre aqui nas turmas que você não herda dos seus pais somente os seus olhinhos e o seu cabelo. Você herda também as memórias emocionais dos seus pais, dos seus avós. Então, todas as vezes que nós falamos em envolvimentos sistêmicos, nós também estamos falando de quem veio antes, né? E aqui ele considera o envolvimento sistêmico e a conexão com as dinâmicas da família onde você vive hoje, né? Da sua família. Né? Projeta uma nova luz sobre a saúde e a doença, então o autor várias vezes vai relacionar fatos acontecidos na família com a doença. E eu gosto muito quando ele fala de dar um enfoque integral. Muitas vezes, quando a gente fala de saúde, se você está com dor na perna, alguém vai tratar sua perna. Se você está com dor de estômago, alguém vai tratar seu estômago. Dentro da linha do pensamento sistêmico, ele vai olhar a pessoa, e não o órgão somente, e não aquele pedaço. Mas você como um todo, e com a sua história, o que é mais belo, né? Não é só o que você sente ou o que seu corpo sente, mas você dentro dos seus contextos e dentro da sua história e da história familiar que você carrega. O que amplia, né? Nossa, amplia enormemente a visão da patologia ou da doença, que muitas vezes é vista só como se ela fosse o único problema. E como se isso não tivesse conectado com tudo que nós somos, na alma, e não só aqui nesse corpo físico, né? Faz sentido para vocês? Ah, ok. Estou vendo alguns ok's. Quem mais tem alguma coisa a acrescentar? Já há muito tempo passamos daquele nível de consciência de que a doença está no corpo ou, muito menos, em um determinado ponto do nosso corpo. Né? Já chegamos no nível de compreensão de que as doenças físicas, elas fazem um caminho, elas têm um trajeto até chegarem no nosso corpo físico. E até pouco tempo pensávamos que estávamos somente no campo emocional, psíquico, né? Alguns têm algumas crenças no campo espiritual, a depender da crença de cada um. Então, a gente percebe agora que isso é muito mais profundo, mais extenso e muito mais importante do que parece. E muito mais amplo.
né? É um conceito que a gente... Que bom que a gente consegue alcançar isso. Um conceito que é tão abrangente, que considera todas essas questões que a gente acreditava até então, mas também sabe que a nossa carga transgeracional, a nossa herança transgeracional, ela tem um forte ingrediente nisso tudo. Eu não sei se vocês já ouviram falar da genética, obviamente, mas não sei se já ouviram falar da epigenética. Epigenética, alguns já ouviram falar, deixa eu ir lá embaixo, aqui na minha tela para ver. Vocês aqui, quem responde, quem está vendo agora, já ouviram falar de epigenética, sim ou não? Já? Joia, maravilha. A epigenética é um estudo que tenta mostrar que muitos dos nossos impulsos, comportamentos ou tendências são herdadas. Então, a gente traz com a gente o germe, ou o gene, ou a semente, ou os fragmentos, como queiram chamar, de outras da nossa família, né? Como a Eliane bem disse, a gente não herda apenas a cor do cabelo, a cor dos olhos e os bens materiais. A gente herda muito mais do que isso. E é isso que a gente tem cada vez se aprofundado mais para conhecer um nível de profundidade maior. Tá? Então, muito das doenças, elas passam por isso também. Talvez toda doença. Talvez toda doença, não diria toda, porque o pensamento sistêmico nos freia diante dos determinismos, tá? Então, quem pensa sistemicamente, um constelador, por exemplo, né? Porque, gente, pensamento sistêmico é algo muito abrangente, muito amplo. A constelação é uma simples ferramenta do pensamento sistêmico. Uma das ferramentas do pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico é algo muito abrangente, é algo muito maior. A constelação, graças a Deus, é uma ferramenta que meio que decodifica isso e traduz isso numa ferramenta de visualização, de clareza, né? De ampliação da consciência. Então, o constelador, por exemplo, ele tem que entender que essa carga existe, essa herança existe. Que eu trago das minhas gerações passadas muito do que eles viveram, muito do que eles experimentaram. Clé está dizendo, muito ruim a conexão, vou ter que sair, vejo depois a gravação. Poxa, Clé, que pena, viu? Que bom que a gente vai gravar. Vamos checar, Indiara. Tá ruim a conexão para outras pessoas? Tá ok a conexão para vocês? Então, prova coisa individual, né? Isabela disse que ela não está se vendo Ótimo. e nem está vendo os outros. É a primeira vez que usa a ferramenta. Eu sou a segunda vez, Isa. Também estou meio que me batendo um pouco aqui. Mas será que Isabela já conseguiu? Tá bom. Não está bom para você? Você consegue ler o nome das pessoas, Eline? Eu não consigo. Não aparece. Não aparece. Não está bom. Pode abrir seu microfone para falar, por favor. Você que está assim, pode abrir o microfone. Eu estou conseguindo ter acesso aqui tranquilo, tanto o som como o vídeo. Não, eu estou pensando que quem está falando, dá um tchauzinho aí quem está falando, gente, só para... Eu, Lúcia. É, porque você... Sim, a gente tá falhando não estava muito. conseguindo. Eu não estou conseguindo. Eu vejo a imagem, mas o som fica cortando. Eu perco muitas frases que vocês estão falando. Consigo pegar assim o todo, mas não ouço bem, não. Então, por a favor, conexão está ruim. Veja se está tudo fechado no seu computador. Deixe somente essa ferramenta aberta
e feche outras janelas, e-mails, outras coisas, para ver se melhora um pouco a banda aí da sua internet, tá? Eu estou no celular e só tem isso mesmo aberto. Ah, tá. Talvez seja a internet que deve estar sobrecarregada também. Nessa hora a internet está sobrecarregada, não tem jeito, né? Todo mundo na quarentena. Eu quero agora ouvir de vocês. O que é que vocês pensam disso que a gente leu, desse trecho, disso que a gente falou? A opinião de vocês, o olhar de vocês. Tem gente com o microfone aberto. Alguém que gostaria de contribuir, participar dessa conversa? Pode abrir o microfone, por favor. Quem está com o dedo assim. O microfone aberto. Vou fechar todos os microfones. Gente, é muito importante que os microfones sejam fechados, porque interferem demais e quebram o nosso ritmo. Ó, será que você tem aí esse controle sobre os microfones para ir fechando? Às vezes a pessoa entrou... Eu estou fechando. Fechando. Tá. Viu? Alguém falou aí que queria... Levantou o dedinho. Pode falar, porque eu não consigo ver seu nome daqui. Pode abrir o microfone e falar, tá? Oi, tem que abrir seu microfone. Você tem que clicar em cima do microfone. Clica em cima do microfone. Já cliquei. Abriu, né? Abriu agora. Abriu. Boa noite, pessoal. Deu certo. Eu estou falando aqui de Sorocaba. Meu nome é Cida. E Cida Markzinski. Cida, desculpe, Cida. Abra novamente, porque como tinha alguém com o microfone aberto, eu tive que fechar todos. Abra mais uma vez, por favor. Tá. Ativei novamente. Tá. E muito obrigada aí pela oportunidade, as coordenadoras, estou gostando muito desse encontro. Eu trabalho aí com terapias alternativas há alguns anos e colocando aí sobre toda essas informações aí que nós estamos lendo, que eu considero assim extremamente importante este foco da constelação com as doenças. Eu trabalho sou acupunturista, terapeuta floral, trabalho com barra de axis, enfim, há muitos anos. E eu sou farmacêutica também, farmacêutica clínica, e eu trabalhei durante todos esses anos com meus dois pés na medicina ortodoxa e também na medicina alternativa, né, na medicina complementar. E sou consteladora há pouco tempo, eu me formei ano passado. Estou amando, né, todas as informações, e o que eu vejo é que realmente, né, primeiro, a pessoa, ela procura a constelação familiar, quando em caso de doença, quando realmente ela já passou por diversos especialistas, né, então ela vem até a gente. E eu acho assim que é uma pena que a constelação familiar, ela já estando tantos anos sendo utilizada em vários países, que ela não conste como uma terapia complementar, que poderia ser utilizada a nível de SUS, né, como tantas outras terapias que são utilizadas. Isso realmente é uma pena, acho que é uma pena. E a maioria das pessoas que nos procuram, elas não vêm com esta questão de enxergar tudo de uma maneira holística, né, no sentido de enxergar o todo. E quem vem com esta ideia não tem esta expansão para o sistema familiar.
Então, realmente, essa questão das doenças é muito pouco interpretada pelos clientes que nos procuram, né? É muito interessante levar realmente essa informação até o cliente, né? Que a doença dele, ela realmente está conectada com essa transgeracionalidade, com essa epigenética, que ela está realmente conectada com esse sistema familiar aí, né? Que precisa ser olhado e precisa ser entendido. Então, eu gostei muito do livro que vocês mandaram. Eu não tinha este livro, né? O meu foco durante o curso foi um curso maravilhoso que eu fiz, mas foi um foco geral, né? E essa proposta de estar realmente enxergando a constelação com esse foco na doença, para mim, assim, está sendo um divisor de águas, entendeu? Na aplicabilidade do consultório, é isso. Maravilhoso. E nós somos muito gratos por você estar aqui, tá bom? Obrigada, viu, gente? Eu gostaria de fazer um acordo com vocês. Todas as vezes que eu fizer assim, é porque tem microfone aberto. Para não interromper a pessoa que está falando. Indiara, é o seu que está ficando aberto. O meu não. O meu, mas aqui não tem barulho, não. Aqui está tudo silencioso. Aí eu vou fazer só o microfone que faz a interferência. Mas eu vou fechar o meu também na hora, para ver se melhora isso. Diara, desculpa atrapalhar, mas é assim, o que acontece... O que acontece não é só microfone aberto. O pessoal está usando o microfone do computador sem fone de ouvido, ele dá eco no ambiente. Como a pessoa fala e ela também escuta da microfonia, o correto é colocar um fone de ouvido, daí você usa o microfone do fone, o que não causa esse ruído todo. Maravilhoso. Então, a dica aí, gente, eu não estou mais feliz porque eu não vi quem foi que falou. Desculpa, a minha câmera está fechada. Ah, tá. É porque também a sala está cheia, então não está dando para a gente ver todo mundo ao mesmo tempo. Maravilhoso. Então, gente, muita atenção com isso. O fone e o microfone, tá? Para a gente evitar o eco. O eco é bem forte. Maravilha. É possível para o Rui fechar todo mundo de novo, para fechar o que está aberto? Mas aí eu fecho você também, só fico eu aberta. Você tem que abrir para falar, tá, Eline? Ok? Então, pronto. Mais algum comentário a respeito desse trecho? Podemos avançar? Podemos agora entrar com a parte de conversa, ou de perguntas, tá? Léo já tinha se inscrito para fazer uma pergunta, para começar com a pergunta. Então, Léo, abre seu microfone e compartilha. Então, tá ouvindo aí? Estão ouvindo bem? Ok. É um pouquinho mais à frente a minha pergunta. Eu estava esperando justamente para ver se chegava lá. Mas eu acho que pelo tempo a gente não vai conseguir, né, caminhar do jeito que você queria, mas assim, especificamente na página 24, ele fala uma parte onde, falando da questão da lei da hierarquia, e a gente que sabe um pouco sobre constelação, sabe quem veio primeiro, tem precedência, quem veio depois, os pais são primeiro do que os filhos, tal. Mas me chamou a atenção, e aí eu fiquei na dúvida disso. Num parágrafo que diz que entre as famílias, a precedência é de quem foi uma segunda família tem precedência sobre a primeira família. E aí eu fiquei estranhando isso, porque eu achava, né, que mesmo sendo a segunda família, tendo vindo depois, o meu raciocínio veio depois, você tem uma importância. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque para mim quem vinha depois, realmente, quem vinha primeiro tinha precedência, mas nesse caso é o único caso, é a única exceção, a segunda família tem precedência da primeira família. Deu para entender? Ficou claro? Deu para entender, eu também vi isso, e isso me remete a
uma conversa que eu tive uma vez, né, com um dos meus professores, sobre exatamente isso. Você se casa com João e você separa de João por algum motivo, fez uma família com João, teve filhos com João, e você agora vai ter um outro relacionamento, você se casa de novo agora com Pedro. A família de João tem precedência de alguma forma, em algum nível, porque chegou primeiro, passou primeiro por você, pela sua vida, fez uma história com você antes, só que não é mais seu marido. O seu marido agora é Pedro. Pedro tem precedência por estar aqui agora. O fato de João ter vindo antes, ele tem a importância dele, e quando a gente fala em precedência, a gente entende o quê? Que quem veio primeiro, tudo para quem veio primeiro. Não é exatamente assim. Quem veio primeiro, ele tem que ser honrado, valorizado. Tudo que veio antes é honrado, valorizado. Só que agora eu sou casada com Pedro, e Pedro tem uma precedência sobre João na relação atual, no que acontece com a minha relação aqui agora. Se eu estou diante de Pedro e João, e eu tenho que, sei lá, e eu tenho que tomar um partido, eu tomo o partido do meu marido hoje. E isso não pode desonrar o meu primeiro marido. Percebe, Léo? Isso, a minha família de agora, ela tem precedência sobre o meu momento agora. A família anterior, ela não pode ser desonrada, desvalorizada. E muitas doenças, né, algumas bibliografias trazem isso, muitas doenças vêm para o núcleo atual porque a gente desonra quem estava antes. Só que quem está agora tem o seu valor reconhecido, porque agora o meu marido é Pedro. João não pode ter precedência a Pedro. João tem que ser reconhecido e honrado, mas Pedro tem precedência porque ele é o marido agora. Percebe? Alguém já leu sobre isso? Alguém já conhece alguma coisa sobre isso? Então, vamos lá. Vou tentar contribuir aqui de uma outra perspectiva. Alguém quer falar? Pode falar. Eu gostaria de falar. Eu tenho uma dúvida com relação a essa questão também. Ah, tá. Posso falar? Com relação a essa questão também, que é o seguinte: existem relações que o casamento não se extingue, o vínculo não se extingue com, por exemplo, uma nova relação que surge, certo? Deixa eu ser mais objetiva. Um pai, ele é casado, o marido e a mulher, eles são casados. Esse marido tem um filho fora do casamento. Porque, se a gente pensar nessa perspectiva, ele, de uma forma ou de outra, ele formou um novo vínculo familiar, quando ele tem um filho com a outra mulher. Né? E aí, como a constelação trata uma situação como essa? Eu fiquei em dúvida, eu até compreendo que a família atual ela tem precedência e que a família anterior você precisa honrar, respeitar. Isso eu compreendo. Mas no caso de não haver um vínculo efetivo com a segunda família. Maravilhoso. A vida é perfeita. A gente é que faz uma confusão. Né? Diz aí. Né? Vamos lá. Vou tentar contribuir aqui. É claro que o que eu vou falar não é o todo e nem é uma verdade absoluta. É a minha interpretação de tudo que eu tenho visto aí. Né? Então, até anotei algumas coisas aqui. Uma primeira coisa que a gente precisa entender sobre isso é que a gente chama de precedência por função ou necessidade. O que é precedência por função?
que eu acho que vai explicar essa questão aí do segundo casamento. Imagina que numa família tem um médico, um advogado e um arquiteto. Independente de quem nasceu primeiro, se a questão é de saúde, quem é o mais antigo? O médico. Ele tem autoridade sobre aquele tema. Se for uma reforma da casa, você não vai consultar o médico ou o advogado, você vai consultar o filho arquiteto. Precedência por função. Vamos transferir isso para a questão dos relacionamentos. Quem é o marido no momento? Quem exerce a função? O primeiro que já passou ou o segundo que chegou? O segundo. Então, de pronto, ele já tem uma precedência por função. É a função que ele exerce naquela relação, naquele momento. O outro foi destituído da função. Fica claro a gente entender assim? Porque imagina o que aconteceria se você desse precedência para os ex. Ia ser uma confusão danada. Já é uma confusão. Não precisamos de mais confusão. Né? Imagina quantas ex-mulheres iam chegar aí nos atuais relacionamentos fazendo confusão. Não daria certo. Então, a precedência é por função atual. Quando temos um filho, ao nascer um filho, enquanto ele necessita de atenção, ele tem precedência por necessidade. Você não pode deixar aquele recém-nascido sozinho, porque o de 12 anos quer atenção naquela hora, porque o recém-nascido não sobrevive sozinho. Então, ele tem uma precedência por necessidade. Então, ok, 3 filhos numa família, os filhos que vêm depois deveriam ter gratidão aos que vieram antes, especialmente o primeiro. Num casal que teve o primeiro filho, imagina que aquele pai nunca foi pai, aquela mãe nunca foi mãe, ela aprendeu a ser e ele aprendeu a ser com esse filho. Os irmãos deveriam ser gratos aos primogênitos, porque eles inauguraram a paternidade e a maternidade. Então, de alguma forma, eles servem aos próximos irmãos. Porque aquele pai e aquela mãe aprenderam a cuidar, se virar enfim, deixar viver um filho, né? Com o primeiro. A gente erra mais no primeiro do que nos outros, né? Teoricamente. Ok? Agora, nasceu uma criança. Naquele momento que ele necessita, ele tem precedência. E aí eu vou levar lá para a pergunta da minha amiga ali. Agora vamos complicar um pouco mais. Nasceu uma criança, mas a criança nasceu fora daquela casa, ela não está naquela casa. Ela também tem precedência. Os cuidados com a criança. Você não pode largar o recém-nascido só porque ele não faz parte daquela família. Então, nasceu uma criança, seja em que condição for, sem julgamento nenhum. Essa criança precisa, primeiro, existir para essa família. Ela precisa ser considerada, pertencer. Não pode fingir que ele não existe. Né? Não deve fingir que ele não existe, porque a exclusão mantém a informação de campo. Eu falo que a gente nunca exclui, na verdade. Quando você conscientemente exclui, você cria uma ilusão de exclusão, porque, de fato, o que você exclui fica, e a informação fica. Então, essa criança deve ser vista com o mesmo valor dos filhos legais, legítimos daquela relação, com o mesmo valor, porque ele é um ser humano e ele não tem nada a ver com as que os pais talvez tenham feito ou não, né? Mas ele não tem nada a ver com isso. Então, a gente deve, sim, considerar o valor integral daquela criança como filho e parte daquela família. Aí você pode escolher manter a relação ou não, aí depende dos seus valores, de uma série de outras coisas. Mas não misturar a criança nos problemas dos adultos. Os adultos resolvem seus problemas e as crianças estão lá, mas não podem pagar o preço pelo que os pais fizeram, ou serem responsabilizados. A gente ouve muito, e até culturalmente existe isso, esse menino destruiu o meu casamento. Não, não. O que nós fazemos entre adultos é dos adultos, as crianças não destroem casamento. Você, com os seus significados, aquilo que você atribuiu, você pode destruir o seu casamento. Mas não jogar, não usar a criança como um bode expiatório do fim de uma relação. Ficou claro? Faz sentido para vocês? Ficou. Eu queria acrescentar também, com relação à fala da moça que falou aí sobre o filho que nasceu fora do
do casamento, é que a gente tem que lembrar que as relações, os vínculos, melhor dizendo, eles às vezes são formais, que o pai, a mãe, o filho casou, e os vínculos informais, que eles são tão fortes e tão significativos quanto. Então, não é porque o filho nasceu fora do casamento, ele existe, ele faz parte e ele tem precedência, de alguma forma, sobre alguém que veio depois. Então, não importa qual foi o tipo de relação, a qualidade da relação. O que importa é que tem vínculos que são vínculos informais. São vínculos que não estão com certidão de nascimento, de casamento, mas que são vínculos fortíssimos. É aquela pessoa... Eu tenho um exemplo em casa, minha Dinda praticamente criou a gente, né? Tem zero de relação consanguínea conosco, mas ela tem... A relação é muito sólida, é muito forte. Então, a vida inteira minha Dinda esteve do meu lado. Então, é uma relação fortíssima. Já meu pai, ele não esteve do meu lado a vida inteira. E é um vínculo forte também, porque eu devo a minha vida a meu pai, né? Graças a Deus, graças a ele eu estou aqui agora. Mas não convivemos. Mas é um vínculo tão forte quanto o de minha Dinda, que apesar de não ser formal, é um vínculo muito poderoso. Então, independente de como essa criança veio para o sistema, faz parte também. Ok? Maravilhoso. Podemos ir para mais um trecho do livro, gente? Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aí? Pronto. A ordem prescreve que todos os membros da família, inclusive os falecidos, possuem igual direito de pertencer a ela. Quando um membro da família é excluído, desprezado ou esquecido, por exemplo, uma criança que nasceu morta, né? Ou que foi abortada, ou que nasceu morta porque nasceu morta, essa consciência coletiva faz com que um outro membro, geralmente de uma geração posterior, inconscientemente, se identifique com a pessoa excluída. Neste enredamento, o segundo torna-se semelhante ao primeiro e reproduz aspectos do destino dele sem que saiba por quê e sem poder evitá-lo. Olha o poder disso, né? O poder disso. Eu tive uma professora que ela dizia que nós somos estragados por nossa história, por nossa dinâmica mórfica. Somos estragados. E só podemos nos defender disso quando tomamos consciência. Enquanto não tomamos consciência de que as coisas elas são como são, eu não posso fazer nada, eu não tenho força para fazer nada com relação a isso. Quando eu tomo consciência, quando eu entendo que aquilo faz parte da história de um ancestral, e é isso que a constelação faz, que é trazer, né, revelar isso, onde está isso. E quando eu tomo consciência de onde está isso, de alguém que foi excluído porque bebe muito, de alguém que foi excluído porque morreu, de alguém que foi excluído porque separou, de alguém que foi excluído porque ninguém lembra que existe, não importa. Sempre alguém vai carregar isso. E é a constelação, é a técnica que faz com que a gente passe a ter um olhar diferenciado para essa questão e possa fazer as mudanças necessárias. Faz sentido isso, gente? Eu não estou vendo ninguém. Se eu estou vendo a tela, ninguém está vendo ninguém também, né? Alguém Aqui gostaria de fazer um comentário?
Ah, gente, eu falo demais. Toda hora eu quero falar, hein? Falem aí, senão eu vou falar de novo. Alguém mais? Se não, Eline, pode falar, Eline. Então, vamos lá. Contribuir, né? De alguma forma. Você já falou alguma vez, levanta a mão aí, quem alguma vez disse, fulano morreu para mim. Levanta a mão aí. Fulano morreu para mim. Hora de confessar os pecados. Antigamente, não é agora que você é uma pessoa consciente, mas antigamente, né? Doce ilusão, né? Eu falo, ninguém morre. Ninguém morre. Dentro de você, aquela pessoa que você exclui, que você odeia, ela está mais viva do que você imagina. Eu até costumo dizer que aquela pessoa que você odeia, ela dorme e acorda com você. Não se iluda, que o fato de você ter raiva de alguém, de forma nenhuma, vai tirar essa pessoa do seu sistema. Esse é um primeiro ponto. Trabalhar a compreensão e o não julgamento, ele vem como um bálsamo libertador dentro do pensamento sistêmico, para que você... eu acho que a gente precisa ter uma percepção de que o meu julgamento sobre o outro, ele tem muito mais a ver com as minhas expectativas do que com o que o outro de fato é. O outro é quem ele é. Mas eu esperei que ele fizesse isso, ele não fez. Aí eu fico com raiva, chateada, excluo, não quero mais ver. Então, como a Indiara falou, o pai é alcoólatra. Só que eu queria ter a família do conto de fada, a família perfeita. Mas não tive. E aí essa família vai e exclui aquela pessoa. E quanto mais você exclui, mais forte a informação fica no sistema. Isso, para mim, nossa, virou tantas chaves na minha vida. Aquela pessoa que você julga, para quem, por exemplo, um casal separou e teve filhos antes de separar, claro, né? Pelo menos deveria, né? Teve filhos antes de separar. E aí a mãe ou o pai julgam o ex, mas que continua sendo mãe ou pai daquela criança, obviamente. A tendência é que a criança traga no seu comportamento características do membro excluído. Sabe, eu vou brincar aqui, né? Aqui em Belém a gente fala, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É bem isso mesmo. Quanto mais você quer excluir, mais fica. E aí é que vem uma coisa que para mim é muito libertadora do pensamento sistêmico. É a sua atitude interna que deve mudar. E sobre isso não há mentira. Ah, mas eu não falo mal da mãe dele, eu não falo mal do pai dele. Não é sobre falar, o seu julgamento está na informação de campo e fica. Independente do teatro que você faz para o lado externo. Se você não passar por uma reforma interna, se você não se trabalhar, e eu não estou dizendo que isso é fácil de fazer, né? Eu também passei por um divórcio com filhos e vivi isso, é por isso que isso é tão forte em mim, porque foi quando eu despertei para isso que eu penso que eu me liberei e liberei meus filhos também, de alguma forma, de carregar uma questão. Porque ela não era sobre o pai, era sobre o meu julgamento sobre o pai. Então, se existe uma pessoa que você pode transformar nessa vida, é você, né? E eu vejo que o pensamento sistêmico é muito divino, é sagrado nesse ponto, de nos influenciar a não julgar e a enxergar o outro dentro do que ele é. Né? Então, é um outro tipo de exclusão, né? Fora os falecidos, né, os natimortos, eles existem. Se você teve 3 filhos, um, de alguma forma, não viveu, ou por um aborto espontâneo, ou por um aborto provocado, ou porque morreu muito cedo, enfim. Você sempre vai ter 3 filhos. 2 estão vivos, mas você tem 3. E deveria se identificar como alguém que tem 3, e não alguém que tem 2. Né? Eu acho até muito válido, indo além disso, você dar um lugar de fato. Eu falo muito dentro das constelações, quando essa questão chega até mim, dê um lugar, batize esse filho, dê um nome para ele, fale que ele pertence, para que essa alma possa pertencer de alguma forma, ela já é desse sistema, já foi. Não vai deixar de ser, já está lá. Né? Então, essa é uma outra exclusão que a gente vê com uma certa frequência.
Às vezes as pessoas só param de considerar aquele membro da família que não está lá em corpo. Mas ele está na memória, está no sentimento, está nos sonhos, está em muitas formas. Às vezes só não está no corpo. Faz sentido para vocês? Faz muito sentido. E só para eu entender um pouquinho, assim, quem aqui já viu ou já foi constelado? Ou já fez uma constelação, ou já viu uma constelação? Levanta a mão, mas só para eu saber, gente. Eu gostaria de fazer em cima disso, por favor. Desculpe, alguém quer falar? Eu quero. Antônio Carlos, aqui de Salvador. Eu quero. Antônio Carlos, Salvador. Oi, Antônio Carlos, você está no vídeo? Só para a gente saber. Seu vídeo está ligado? Só para a gente te encontrar aqui. É TDT. Eu. Tudo bem? Tudo. Posso tirar o vídeo? Está sem vídeo. Eu acho que tem uma limitação. Tem uma limitação que nem todo mundo pode abrir o vídeo, infelizmente. Mas pode, já te encontrei, pode falar. Por favor, eu gostaria de saber do que ela colocou. E se você trata a pessoa, você vamos dizer, para minha mente eu não excluí, mas eu tenho indiferença. Para mim ela é indiferente, entendeu? Queria que eu falasse sobre esses dois também, esse sentido. É indiferente. A indiferença é uma forma de exclusão, então. Sim, eu sei. A indiferença é uma forma de você excluir quando você não reconhece ali alguém que é importante. E necessidade básica de qualquer ser humano, como qualquer necessidade fisiológica, de comer, de dormir, de respirar, a necessidade de se sentir importante, ela é vital. E quando alguém é tratado com alguma indiferença, porque às vezes a gente escolhe, eu prefiro tratar com indiferença do que maltratar. Só que não tem, talvez, um maltrato mais cortante que a indiferença. Eu mesma, eu prefiro mil vezes que me xingue do que me trate com indiferença. Eu acho que é muito violento, pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, né? Daqui de onde eu estou, quando eu olho para isso. E a indiferença é uma forma de excluir, porque quando eu sou indiferente a algo, eu não dou o valor devido àquilo ou àquela pessoa. E quando eu não dou valor, eu estou tirando do meu sistema ou tentando tirar do meu sistema aquilo. Faz sentido? E quando a gente pensa... Obrigado. E quando a gente pensa... Só para complementar, Antônio, eu acho que é Antônio, né? Só para complementar. Antônio. Oi, Antônio. Só para complementar. Tudo é muito perfeito. Eu sou perfeita, você é perfeito, Antônio. Eliane é perfeita, Esmeralda, que está aqui assistindo, é perfeita, Leonor, Lívia, e todas as outras pessoas que estão aqui são perfeitas. E quando eu digo isso na sala de aula, os alunos ficam meio assustados. Eu não sou perfeita. Nós somos perfeitos. Com relação à nossa história, nós não poderíamos ser diferentes do que somos. Esta pessoa, quem você é indiferente, e você é perfeitamente indiferente, né? Você deve ter seus motivos claros para ser indiferente, sim, mas lembra de nunca esquecer, de se lembrar, de nunca esquecer que esta pessoa ela é perfeita do jeito que ela é, com relação às experiências que ela viveu. E que, ainda assim, ela merece ser vista e ser reconhecida e acolhida. É o que o Bert Hellinger fala, né? Só estaremos todos bem quando todos puderem ser como são e estarem onde estiverem. Antes disso, não estaremos bem. Obrigada pela oportunidade, viu, Antônio? Muito legal. Gratidão. Obrigado também. Gratidão. Quem mais? Quem gostaria de... Ainda Índia, Priscila. Pergunta do Antônio.
Tem alguém falando Só um aqui alguma pensamento, coisa. É Priscila. Priscila, Pri, fale, Pri. Posso falar ou a Eliane quer falar primeiro? Acho que ela ia falar aí. Eu ia falar sobre uma questão do Antônio. Se a sua for parecida, eu falo depois. Tá, tem a ver com o que o Antônio falou também. Eu queria saber o seguinte, quando fala essa questão da indiferença, né, que também é uma forma de exclusão, essa indiferença dentro do sistema familiar ou também quando há uma indiferença com relação a alguma amizade muito próxima, alguma coisa assim, entra também nisso ou somente em relação à família? E eu também queria fazer uma outra pergunta. Aí eu não sei se a Eliane prefere falar logo e eu falo depois. Priscila, pode fazer a pergunta. Eu estou tomando nota aqui para eu não me perder. Pronto, então eu vou perguntar. Eu até coloquei no chat aí a pergunta, mas acho que vocês não viram, o Índio não viu. Eu queria saber de vocês o seguinte, e quando tem os segredos na família, como trabalhar isso em uma constelação? Porque a gente sabe que, principalmente as famílias mais antigas, né, tem os segredos, principalmente em relação a segundas uniões, em relação a abortos, como trabalhar os segredos, né? Como fazer com que a família do aqui e agora, no caso, ela não herde esse contexto, não herde esse peso, e como trabalhar isso em constelação? Era essa a minha pergunta. Obrigada, lindona. É tu. Aqui em Belém a gente fala, é tu, que é lindona. A gente não fala você, né? É você que é lindona. Vamos lá, então. Eu vou juntar a Marili com a pergunta que a Marili colocou lá no chat, tá? A do Antônio primeiro. Algumas vezes, vê se alguém aqui já se sentiu assim. Eu até queria não ser indiferente, mas eu simplesmente sou. Só estou indiferente. Não é uma coisa tão pensada, mas eu não me conecto mais com aquela pessoa. E às vezes a indiferença ela vem assim também, né? De você, ok, não se importa, simplesmente não se importa, sem mágoas. Se você sente que isso tem alguma influência no seu sistema, uma boa coisa a se fazer, na minha percepção, é fazer exercícios sistêmicos. Sabe? Imaginar aquela pessoa na sua frente, eu vejo você, você existe para mim, você pertence. Mesmo que você não entre em contato pessoalmente, mas reconhecer no seu coração que essa pessoa existe. Entregar a ela o lugar que é dela, dentro do que a Indiara falou, né? Quando cada um pode existir no contexto que vive e onde quer que ele esteja. Então, entregar a ela o lugar que é dela é uma boa coisa para se fazer, para você conseguir ir mudando esse movimento de exclusão que está dentro de você. Aí a Marili perguntou assim, mas e se a pessoa não é da família e eu decido não viver mais perto dela? Sem mágoas. Tudo bem. Nós não somos obrigados a conviver com todas as pessoas, nem as da família. Mas qual é a sua atitude interna? É de exclusão ou eu reconheço que essa pessoa existe, ela pertence, eu não estou julgando, mas eu posso escolher não conviver. Querem ver um exemplo muito claro? Quando a outra pessoa tem valores muito diferentes dos seus. Gente, isso vai acontecer. Nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Vai acontecer. E eu posso querer conviver, porque é muito distoante para mim. Não quer dizer que eu sou melhor ou pior do que aquela pessoa. Eu sou. Não quero conviver. Tudo bem. E internamente tudo bem, quero dizer, né? Seu Walter, feche seu microfone. Por favor. Seu Walter é meu pai, gente. É por isso que eu sei que é ele. Por isso que eu sei, meu lindo pai. Então, eu espero ter respondido, tá, Marili? E aí, segredos familiares. Vamos lá, Indy, me ajuda aí, porque ó, isso é pergunta boa, né? Os segredos familiares geram algum tipo de exclusão? Eu penso que essa responsabilidade é de quem esconde ou exclui.
especialmente se o segredo é uma pessoa. Se o segredo é um filho não revelado. Não estou falando de segredos materiais, como uma herança, um dinheiro, mas e quando esse segredo é um ser humano que você escondeu? Então, na minha percepção, quem não sabe que aquela criança existe, não sabe, não tem atitude interna sobre isso, porque nem sabe. Mas alguém sabe. E se esse alguém sabe, muito provavelmente ele mantém essa informação no sistema. Faz sentido, Índio, que eu falei? Faz sentido e ainda acrescento. Porque a gente, às vezes, vê o filho que foi um acidente que aconteceu numa relação extraconjugal e está lá e que mantém-se, né, escondido a questão. E os amantes? Os amantes, que são pessoas que têm, às vezes, convívio com o outro durante anos, às vezes décadas. E essas pessoas não são reconhecidas. Elas são parte do sistema, elas estão lá. E tanto um filho que nasceu em segredo, como uma parceira que foi guardada em segredo uma vida inteira, tudo isso é exclusão e tudo isso gera, sim, desarranjo, descompassos, desajustes nos sistemas familiares. E são promotoras de doença, sim. De alguma forma, o que se perdeu, porque está escondido, o que não foi visto, valorizado, se manifesta de alguma forma. De alguma forma se manifesta na família, se manifesta no sistema. E doença vem disso também. Os segredos, desde sempre, a humanidade sempre guardou segredos. Cada um que só Jesus mesmo, que é até bom a gente nem saber, né? Que eles continuem sendo segredos, né? Então, existem segredos muito profundos e não gosto de ser determinista, nem quero ser e nem vou ser, mas quando vemos um estado de coisas como vemos hoje no mundo, o que está acontecendo no mundo hoje, podemos supor que muitos segredos estão explodindo. Segredos que mal sabemos o que está acontecendo. Não temos a menor noção. Nós não temos a menor noção do que acontece nos bastidores do mundo. Quantos segredos, quantas exclusões, né? Quantos desconhecidos, quantos negados, quantos calados, quantos negligenciados. E aí, o sistema, ele faz o que ele está fazendo com a gente. De novo, não sou determinista, não gosto de dizer que isso acontece por causa disso, mas é uma possibilidade. Os segredos, eles geralmente causam danos muito profundos ao sistema. Porque segredo é aquilo que deveria fazer parte, aquilo que deveria ser reconhecido e não é. Faz sentido isso, gente? Posso falar? Sim? Por favor. Oh, você colocou que a responsabilidade do segredo é de quem guarda o segredo, certo? Mas, por exemplo, se tem uma mãe que teve abortou um filho antes dos outros filhos, esses outros filhos vêm depois e eles não sabem desse segredo, essa criança que foi abortada é excluída da família, certo? Mas o que eu entendi do livro é que as outras gerações podem pagar por esse segredo. Então, como fica isso? A responsabilidade é de quem guarda o segredo, mas quem paga o pato é as outras gerações. Como essas outras gerações podem consertar um segredo que elas não sabem? É isso. Eu vou deixar a Eliane falar sobre isso, mas eu queria fazer um pequeno comentário aqui. Gente, o livro é maravilhoso, mas a gente não vai olhar cegamente para o que o autor diz, tá? Assim como ele e qualquer outra coisa, a gente vai pensar, refletir, sentir aquilo que está lendo,
para a gente não pegar aquilo como uma verdade absoluta, porque o autor é limitado também, ele só vê o que ele consegue ver, né? Nós somos limitados, a gente só vê o que a gente consegue ver, tá? Quando o autor diz uma geração posterior, né, subsequente, ele vai pagar por um segredo, de novo, eu não gosto dessa fala determinista. É isso, é aquilo, vai pagar, vai ser, vai cumprir. Para mim não faz sentido isso. Para mim faz sentido assim, vamos olhar para isso de todos os ângulos, e é isso que a constelação faz, que a gente consegue olhar tudo de vários ângulos. Eu não vejo somente de um, a minha visão é circular. Então, vai se apresentar, porque isso faz parte da dinâmica sistêmica, aquilo que foi, de alguma forma, fechado, vai, de alguma forma, se conectar com aquilo que foi calado, que foi escondido, tá? E quando é alguém que não tinha a menor noção de que aquilo existiu, pô, como é que eu vou pagar por... Esse é um pensamento, talvez cristão, talvez católico, de que eu tenho que pagar por um pecado, e não podemos olhar desta forma. Não estou dizendo que é certo ou que está errado. O que eu estou dizendo é, a gente tem que olhar para essa questão como um sistema. Eu não estou pagando por alguém que errou, eu estou cumprindo o destino do meu sistema. Percebem? Eu não estou pagando, porque isso carrega um castigo, uma dor que não é minha, só que eu faço parte disso. Eu sou componente desse sistema, então não é injusto. Eu estou, de alguma forma, por lealdade e por meu próprio bem, me vinculando a alguém que foi injustiçado, que foi esquecido, que foi guardado em segredo, não importa. Tá? Então, vamos tentar olhar para essas questões de dor que o outro carrega, não como um sofrimento injusto, mas como algo que faz parte do sistema dele e que ele, como qualquer outra pessoa que está no sistema, iria cumprir. Por favor, não levem o que eu estou dizendo como uma verdade absoluta, porque eu sou limitada. Eu só vejo o que eu consigo ver. Tá? Então, é uma perspectiva apenas para a gente refletir. Tá? Eliane, por favor, complemente. Posso? Já disse que eu te amo, Indiara. Eu te amo. Eu acho que, não sei se tem alguém que quer falar disso, mas eu tenho uma colocação aqui. Eu gostaria. Então, faz. Lucide, por favor. Eu queria fazer um comentário em cima do que Indiara falou. Posso? Uhum. Eu gostei muito da posição, da reflexão que Indiara trouxe com relação a gente não trazer essa visão sistêmica, que é uma visão fenomenológica, a gente não carregar de determinadas crenças, né? Alguém vai pagar por isso. Se a gente pensar numa perspectiva ampla, que nós fazemos parte de um sistema, e como nós fazemos parte de um sistema, todos aqueles que fazem parte têm responsabilidade sobre tudo que acontece naquele sistema. Eu acho que se a gente pensa assim, a gente tira um pouco a vertente de que a gente está aqui, está pagando por alguém. Não, eu faço parte, está dentro de mim. Tudo que meus avós fizeram, bisavós, tataravós, faz parte. Uma história de vida, uma cultura, um sistema que está se mantendo. Então, eu gostei muito, sabe, Indiara, da sua posição. Eu acho que se a gente olha num olhar mais amplo, mais holístico, a gente deixa um pouquinho de lado a questão de que alguém está pagando por. Não, eu faço parte do sistema. Está aqui dentro de mim, né?
Isso mesmo. E, Eli, me permita, amor, eu sei que você está louca para falar também, mas é só um detalhezinho, assim, que foi maravilhoso, que eu esqueci o nome dela, não consigo ver o nome. Lucy. Lucy, quando a gente vê ou percebe que alguém disse, alguém está pagando por isso, o que é que a gente faz com esse alguém? A gente coloca esse alguém no lugar de vítima. A gente pega essa pessoa e dá para ela a faixa de a vítima. E aí isso é terrível. Porque o lugar de vítima é um lugar onde eu não assumo a minha responsabilidade, porque eu sou injustiçado, coitado de mim. Então, eu adorei quando você trouxe a palavra responsabilidade, somos corresponsáveis, porque fazemos parte daquilo. Excelente sua contribuição, muita gratidão. Eu queria só complementar um pouco, se eu puder, também com Lucy. Viu, Lu? Sou eu, Tony. Eu queria complementar, pode ser? Me diga uma coisa. Sim. Ô, Lu, eu também pergunto a você, viu, Lucy? O que nós estudamos. Okay. Isso é para ser visto, isso que nós vamos dizer, entre aspas, trouxemos e estamos repetindo, é para nós irmos a esse campo, no sistema, olhar isso que passou, que não foi resolvido, através de nós ser resolvido. Seria isso, Lu, que eu pergunto a você e pergunto às meninas, por favor. Também, não é? Se a gente pensar nessa perspectiva da doença, isso pode surgir como um sintoma, como uma doença. Aí, sim, vamos olhar para isso, porque quando a gente olha para isso, de repente, a solução para a questão, para aquela doença, para aquele sintoma, está em direcionar um olhar para isso que aconteceu lá atrás, né? Maravilha. Ali você fala e você já começa a fazer o fechamento, porque já chegamos no horário, tá bom? Sim, vamos lá, então. De forma bem... Agora, peraí. De forma bem objetiva aqui, né? Eu fui anotando aqui para não deixar nada passar, então. A mãe abortou, os outros filhos não sabem e eles pagam por isso, ok, já entendemos, você faz parte de um todo. Não estamos sozinhos, o meu problema não é só meu, o seu problema não é só seu, tudo se reflete dentro de um sistema, né? Quando eu falei, quem esconde o segredo é responsável, entendam bem, por manter a informação no sistema. Não é culpado. Mas imagina uma pessoa que fez, por exemplo, vou usar o exemplo que foi dado, um aborto escondido. Aos 16 anos, não podia, a família não ia aceitar, sei lá, teve a razão dela, que ela achou que foi válido, tá? Naquele momento, essa pessoa cresceu, se espiritualizou e achou que nunca deveria ter feito aquilo, e se sente culpada e sofre por isso. Quem é que mantém essa informação no sistema? Da dor de ter perdido aquele filho? É a pessoa que guardou o segredo. Então, quem guarda o segredo se responsabiliza. É quem acaba trazendo a informação para dentro do sistema, falada ou sentida. Porque, às vezes, ela nunca vai falar, mas ela sente, isso está expresso, a dor está lá, como uma informação presente. Quando eu estou dando aula de constelações, eu gosto muito de falar, de fazer uma comparação. Imagina que aquilo que você pensa e sente virou um monte de letrinha aqui. São frases soltas no seu campo. E onde você vai, aquelas frases, aquele balão vai junto com você. E se instala nos lugares. E outras pessoas podem fazer o download daquela informação e captar a sua frase secreta que estava lá. Então, muitas vezes nós vemos, por exemplo, que numa família que houve um aborto ou uma violência muito grande contra alguém, outra pessoa carrega, às vezes, a dor da morte, o medo de morrer, e não sabe nem por quê. Não sabe por quê.
mas de alguma forma essa pessoa captou o pensamento ou o sentimento daquele que sabia o que era. No caso dos segredos. Às vezes não é segredo, às vezes a pessoa fez, todo mundo sabe, e alguém capta da mesma forma. Não precisa ser segredo, não. A Indiara falou assim, não levem o livro ao pé da letra. Gente, vamos entender também que existe uma coisa chamada tradução. Às vezes, na tradução, foi colocado, paga por isso, e nem era a intenção do autor. Mas foi como a tradução foi feita. Então, a gente fica sempre com essa lâmpadazinha acesa aqui, para ter um nível de tolerância, né, e de flexibilidade, porque às vezes é uma questão de tradução. Tá, eu ia falar da dinâmica sistêmica, isso já foi falado, vou só repetir rapidamente uma fala da Indiara aqui, que é: você é tragado pelo seu sistema. Você faz parte, nós fazemos parte do que está acontecendo no mundo. Eu acho que hoje a gente está vivendo na prática o pensamento sistêmico na sua essência. Não interessa se você não sai de casa, se o seu vizinho sai, o problema é seu. Nós estamos na materialização desse enredamento humano que nós fazemos aqui nesse planeta. O problema era da China? Não, mentira, o problema é seu também. Todos nós estamos juntos nesse jogo. Mais do que nunca em tempos de Codiv, né? Mais do que nunca. Imagina isso para o bem. O bem que você faz, como pode influenciar o mundo. A gentileza, a amorosidade que você entrega também influencia todo mundo. Sabe quando alguém está aborrecido na casa e o clima muda? Não precisa a pessoa falar, você sabe que tem um problema ali. Mesmo que a pessoa não fale, você sente isso. E eu acredito que para o lado positivo da vida também, né? E para finalizar essa fala rapidinho, eu queria só deixar um conceito aqui sobre tudo que a gente falou. Doença. Eu vejo que no início do livro, especialmente no início, ele fala muito da doença como doença física. Gente, existem famílias doentes, relacionamentos doentes, sistemas doentes. Relacionalmente, emocionalmente, psiquicamente, não é só um órgão que adoece. Às vezes, o sistema está vivendo aquela doença, que pode ou não se manifestar fisicamente em alguém. Mas a doença já estava lá, instalada naquele sistema. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Se faz, me digam aí, para eu saber que eu não estou maluca. Ok. São 19h29, nós temos 1 minuto, hein, Indiara? Por favor, 3 minutos de tolerância. E nós temos um presentaço para entregar para vocês. Um presente de ouro. 2. Um não, na falta de 2 presentes. Entendam assim, eu vou falar em meu nome e da Indiara, que é uma pessoa que eu já conheço assim, a alma, né? E tem aqui outras pessoas que eu tive a graça de conhecer aí, informações, enfim. Mas estou falando em meu nome da Indiara. Quando toda essa questão, né, chegou até nós, a gente tem conversado há semanas sobre, e aí, cara, como é viver a minha missão dentro desse contexto que nós vivemos agora? Quem sou eu dentro desse contexto? Quem sou Eliene, treinadora, que bato no meu peito e digo, eu quero ajudar a humanidade, eu quero fazer bem para as pessoas, eu quero expandir mentalidade, porque eu nasci para isso. Então, nós temos, assim, incansavelmente buscado preparar e fomentar formas de gerar nas pessoas, de influenciar, a gente não gera nada, mas de influenciar para que as pessoas possam estar mais equilibradas, mais amparadas, mais acolhidas. E essa é uma das grandes intenções desse grupo. Eu espero que vocês sintam o nosso amor aí do outro lado da tela, porque foi um grupo pensado com muito amor. É a nossa contribuição para o mundo, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer como missão de vida e também como trabalho, né? Graças a Deus, nós temos a graça de trabalhar numa coisa que move a nossa alma. E eu acho que toda essa coisa de coronavírus acabou trazendo muito para fora isso. Agora é a hora de atuar. Então, nós pensamos em formas de viabilizar muitas coisas, baixamos o preço de um monte de coisa. A gente remexeu o nosso negócio de cabeça para baixo, foi ou não foi, Indiara? Pegamos do avesso, sabe quando você pega uma calça e vira do avesso e sacudimos para ver tudo que a gente podia fazer para beneficiar as pessoas. Então, dentro disso, nós construímos 2 programas, presta atenção, se preparem, porque veio uma coisa muito especial por aí. Nós construímos 2 programas
que, se fossem vendidos, teriam aí um valor, talvez individual, de 750, 800, 900 reais. E nós queremos entregar isso para o mundo. Eu vou entregar um e a Linda Indiara vai entregar outro. Ah, mas vocês são uma empresa. Nós somos uma empresa, inclusive a gente vive disso. Mas a gente também entende que o ser humano vive de equilíbrio, de boas emoções, de bons sentimentos. E isso é muito importante para a gente. Senão não faz sentido nenhum tudo que a gente faz. A gente vende treinamento, e a gente vive disso. Mas a missão de entregar o nosso melhor para o mundo, ela é o que move tudo isso. Senão eu poderia fazer qualquer outra coisa. E estava tudo bem. Né? Então, nós temos 2 programas para entregar. Um primeiro programa, eu vou falar do meu, e a Indiara vai falar do dela, tá? Uma coisa que a gente tem visto muito aqui na Escola de Potencialidades é que até pessoas que tinham recursos internos, de repente parece que estão se perdendo no meio das confusões emocionais. Nós chamamos isso de sabotadores. Então, eu vou entregar um treinamento que vai acontecer na quinta e na sexta, agora, 9h10. Estava louca que o grupo começasse para dar tempo, né? 9 e 10 de abril, e ele vai acontecer de 6h30 às 21h. Um treinamento que vai falar sobre como eliminar os sabotadores da sua vida pessoal e profissional. Como você pode lidar com esses sabotadores, essas coisinhas, essas fumaças que podem entrar na sua mente e destruir o seu bem-estar e destruir a sua paz, o seu equilíbrio. Então, é a nossa forma aqui da Escola de Potencialidades, num grupo de treinadores aí que está se movendo muito para fazer o melhor que a gente pode, que a gente quer entregar para o mundo. Então, vocês têm meu contato, né? Lá no grupo. Pode falar comigo, eu vou entregar um link. Eu vou até colocar aqui também, mas eu posso falar lá só para me identificar. Você não quer compartilhar o folder para eles verem? Posso também compartilhar. Aqui? Aqui para eles verem. Eu coloco lá no grupo, eu acho que vai ficar mais fácil, Indiara. Não sei nem compartilhar aqui. Gente, deixa eu falar que a Eliane fala bonito. Você tem? Eu não sei, mas eu tento achar aqui. Gente, são 2 presentes que a gente está dando para vocês 100% gratuito. Vocês não vão pagar para fazerem esses eventos. O de Eliane, que é todo um trabalho de reprogramação para a gente ter uma outra atitude diante dos desafios, e que a gente vai postar lá. E o da Work Trend é esse aqui. Eu quero muito que vocês vejam, que eu tenho certeza que vocês vão amar assistir isso. Também totalmente gratuito. Eu não perderia por nada. Totalmente gratuito. Nenhum dos dois. Os 2 estão maravilhosos. Não sei se vocês estão conseguindo ver já aí. Totalmente gratuito. Um evento de constelação diferenciada no atendimento presencial e online. Então, nesse evento totalmente de graça, gratuito, que a Work Trend está tendo prazer de apresentar para o mundo, se possível. Ele é de 2 dias, das 19 às 21. Vocês viram como o tempo voou aqui agora, né? Nesse evento, a gente vai falar sobre a postura diferenciada do constelador. Vamos falar sobre o objetivo do trabalho sistêmico, né? Das constelações. Existe uma distorção muito grande sobre o que é o trabalho, para que serve a constelação. Então, a gente vai falar sobre isso, um olhar diferenciado sobre isso. O que acontece numa constelação? Por que aquilo acontece? Como que aquilo acontece? De que forma? Será que eu vou conseguir responder isso? As 5 leis da sobrevivência do sistema. A experiência do sentir, fundamental para quem faz uma entrevista de constelação, vocês vão ver isso. Os tipos de atendimento, e vamos falar sobre uma incrível novidade de constelação online com personagens em 3D numa plataforma virtual. Isso é furo, hein? Isso aí é novidade. Todo mundo sabe disso ainda não. Porque ainda Spoiler.
Agora chama spoiler. Spoiler. Então, ó, o número da inscrição está aqui. Quem tiver interesse, precisa se inscrever neste número, tá? Para que a gente vá para um grupo, mais um grupo, mas é um grupo silencioso, onde só vamos lá disponibilizar o link, tá? O link da sala para essa aula. E a de LN, deixa eu encontrar aqui. Vou tentar encontrar aqui. Eu vou dizer que eu não vou montar outro grupo. Eu não tenho mais condições de montar grupo. Você não tem nem como, você tem grupo demais. Eu criei um link de inscrição. Vocês vão receber o link por e-mail. Então, eu vou botar para vocês o link. Você clica no link, você vai para um formulário de inscrição e aí eu mando por e-mail. Eu não consigo compartilhar, minha tela está desativada aqui para compartilhar ainda. Por isso que eu não... Esse é o evento da LN, ó, para vocês verem. Interessa para vocês? Façam aí. Graças a Deus, eu acho que está aqui, ó. Despertando potencialidade, elimine os sabotadores da sua vida pessoal e profissional. E a gente vai falar sobre gerar estados emocionais, sobre crenças. Vai ter um bônus super legal, que é um PDF com 50 sabotadores financeiros que podem estar atuando na sua vida, que você precisa descobrir logo para conseguir resolver esse negócio aí com esse monstro. A gente vai falar muito sobre estratégias de criatividade, como gerar estratégias de criatividade e sobre crenças. As crenças são comandos embutidos que ficam agindo e muitas vezes você nem sabe que tem. Então, é esse o recado. Vai ser um momento incrível, com certeza. E aí, eu coloco lá, Tereza, você botou seu e-mail, né? Meu amor, eu vou precisar que você preencha o formulário, que vai estar lá um lugar para botar seu e-mail, porque assim eu mando para todo mundo de uma vez, senão fica muito complicado mandar um por um, tá? Mas eu coloco o link e aí você preenche. Pode ser assim, Indy? Fica bom assim? Nós vamos anunciar no grupo, vamos colocar as informações no grupo para quem tiver interesse, tá? Então, são 2 mimos que a gente está entregando para vocês. Para quem é constelador, para quem não é constelador, vai ser um evento justamente para a gente mostrar um pouco sobre a constelação, o que é. As pessoas ainda não têm muita noção do que é o trabalho sistêmico das constelações. Então, é um presente que a gente gostaria de dar para vocês, nós da Worktrend, LN da Escola de Potencialidades, e que vocês possam aproveitar isso, de verdade, vir com a gente, né, nesses 2 momentos. O da LN agora, dias 9 e 10, né, Li? 9 e 10. E o da constelação, dias 16 e 17, tá bom? Alguém aqui já assistiu um parto? Já assistiram um parto? É isso, né, Indiara? Acabamos de fazer um parto, esses filhinhos estão sendo criados com muito carinho, e a gente acabou de parir aqui para vocês, então aproveitem para desfrutar. Enfim, é o que a gente consegue fazer. Eu espero que cada pessoa possa contribuir com o que pode fazer e sabe fazer bem, né? Então, que vocês possam desfrutar. Vou me despedir. Gratidão, gente. Uma ótima noite. Gratidão claro imensa. que a gente não conseguiu falar até a página 28, a gente não conseguiu, né? Tem muito ainda para falar disso, então não temos pressa. Podemos ir degustando esse livro aos pouquinhos e vamos curtindo aí, que tem mais coisas para a gente conversar sobre essa primeira etapa no próximo encontro. Deixa eu fazer uma pergunta muito importante. Foi legal para vocês hoje? A gente quer pedir um favor, mas é segredo. Um favor, mas é segredo. Mas esse é um segredo que pode ficar escondido. Lá no grupo, coloquem lá como foi incrível, fantástico, extraordinário, excepcional esse momento. Porque a minha fala e da Indiara é suspeita. Mas vocês, se vocês validarem isso no grupo, com certeza nós vamos conseguir motivar outras pessoas a estarem aqui na semana que vem e poder tornar essa reunião ainda mais rica e influenciar outras famílias, outras pessoas, enfim. Então, coloquem um depoimento em vídeo, em áudio, em letrinha, como você quiser. Mas comentem sobre o que vocês estão levando e como foi esse encontro lá no grupo para a gente poder motivar o povo que não veio a vir. Ok? Isso mesmo. Agradecer a quem participou, né,
com alguma dica, com alguma pergunta, com alguma informação. Agradecer a vocês que vieram, estão aqui, e voltem na próxima terça, porque a gente tem um monte de coisa linda para compartilhar aqui juntos, tá bom? Ótima noite, muita gratidão por estarem aqui.